Ô Zé, vamos falar agora com o doutor Walter Maierovitch, que é um craque aí do direito, mesmo magistrado, também já conversou aqui com a gente. Boa noite, doutor Walter. Oi, Kennedy, tudo bom? Toledo, abraço. Fala, Walter, tudo bom? Ótimo. Prazer estar aqui com você. Vamos lá. Olha só, a conversa com o doutor Walter é sobre esse personagem, agora da política partidária brasileira oficialmente, o senador Sérgio Moro. A gente sabe do caso, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça estavam fazendo uma investigação sobre uma ameaça do PCC ao Moro, né? E isso rendeu bastante controvérsia desde a semana passada. O Moro voltou à ribalta e tal. Agora tem um entendimento do Ministério Público Federal, e o doutor Walter pode nos ajudar a entender melhor do ponto de vista jurídico, de que não houve crime no caso, porque a tentativa de sequestro não foi consumada, enfim, ficou numa coisa de planejamento, e até o próprio planejamento tem as suas dificuldades de prova. Doutor Walter, como é que o senhor avalia esse caso aí? A pergunta que o senhor vai ter que responder, né? Nós queremos que o senhor responda junto com a gente aí, é se intenção não é crime, porque a gente sabe que, eventualmente, tentar matar alguém, uma tentativa, isso está tipificado ali no Código Penal. Por que nesse caso, o Ministério Público entendeu dessa forma? E se o senhor acha que o Ministério Público tem razão, antes da gente entrar aí na sua avaliação geral do caso, doutor Walter? Bom, em primeiro lugar, vamos deixar muito claro, o Ministério Público se manifestou com relação ao crime de extorsão mediante sequestro. Com relação à associação delinquencial, compra e porte de uso de armas, não. Eles entenderam que havia crime, mas esses crimes seriam da competência da Justiça Estadual. Então, a cota do Ministério Público, vamos deixar bem clara, é no sentido de se mandar tudo para a Justiça Estadual. Sair do âmbito, portanto, da Justiça Federal. Com relação ao apontado crime de extorsão mediante sequestro, uma coisa são os atos preparatórios e outra coisa é o início da execução. Ato preparatório. Bom, vou matar o Toledo, brincadeira, hein, Toledo? Vou Não, matar tudo o... bem. Eu sou corintiano, mas a gente sabe que a rivalidade não chega a esse ponto. o... Então, vou comprar um revólver porque quero matar o Toledo. Então, isso é uma coisa, é uma intenção. Vou à loja e compro um revólver. É um ato preparatório. Compro a munição, é um ato preparatório. Mas agora, iniciar a execução, ou tentar iniciar a execução, é um outro passo. E esse outro passo, como bem colocou o Ministério Público, não foi dado. Foi dado. Então, eu acho correta essa manifestação do Ministério Público. Walter, desculpa, Kennedy, só para entender, quer dizer, obviamente, o caso só teve a repercussão que teve por causa da dita extorsão mediante sequestro. Se fosse só o PCC comprando mais armas, se só os crimes que o Ministério Público reconhece, mas diz que são de âmbito da Justiça Estadual, esse caso não teria virado nem primeira página dos jornais, tá certo? Porque o PCC faz isso com frequência, não chega a ser notícia, né? Então, realmente, o caso só ganhou o destaque que ganhou porque envolveu o Sérgio Moro, né? E a tentativa de sequestro. Agora, é correto chamar de tentativa de sequestro se nem sequer houve algo parecido? Não, o crime não foi tentado. Existiram o quê? Uma ideia, atos de preparação, muitos não que se materializaram. Por exemplo, eles estavam vendo compra, verificando locais para um eventual cativeiro, mas separaram uma boa importância em dinheiro. Isso tudo faz parte de uma logística. Uhum. Mas tentar executar o crime é outra coisa. Quer dizer, se parte para a execução, acontece alguma coisa, fica na tentativa.
Vamos voltar àquele caso, vamos esticar o exemplo do revólver que eu comprei para matar um corintiano, no caso você. Então, veja, comprei a munição e tal. Olha, só que eu não atirei, só que eu não cheguei perto de você, não fui à sua casa, não fiquei olhando você chegar no UOL ou sair do UOL para tentar. Então, tentativa, dou um tiro, um acerto em você, eu tentei. Uhum. Então, isso é muito marcante no direito penal. E, no caso, eu acho que o Ministério Público bem agiu. E agora, com relação a isso que você falou, Toledo, que lista tem todo dia do PCC para alguma coisa, eu diria que essa não é a primeira vez que ocorre uma lista do PCC. Eu já vi cinco, cinco. Até o procurador, uma vez, já faz muito tempo, que foi meu aluno, o Lincoln, ele me ligou dizendo que, olha, você está na lista, mas tem mais 5.000 e pouco, ou 1 milhão e pouco. Então, pareciam que eles pegavam alguma coisa, estou escutando a CBN, tem um comentário de um tal de Walter Merlot, ele entra na lista. Então, era meio feito nessa base. Agora, essa última lista, efetivamente, eles partiram para um algo a mais. Uhum. A lembrar que o PCC é uma pré-máfia, o juiz Machadinho foi executado por vingança pelo PCC, a juíza Acioli, lá no Rio de Janeiro, foi executada por milícias da Baixada Fluminense, junto com a Polícia Militar, tinha até o comandante de um destacamento que ia para a júri. Então, com o PCC não se brinca, mas também a necessidade de que não é por isso que vai se forçar a mão e que se vai inventar tipificação penal, né? Doutor Walter, o senhor falou muito bem aí, lembrou esses casos. Tem o caso da Marielle Franco, por exemplo, vítima do crime organizado, está sem solução até hoje, depois de 5 anos. Qualquer ameaça contra uma autoridade pública é gravíssima, independentemente do nome da autoridade. Porque se a autoridade pública é ameaçada pelo crime organizado, imagina o cidadão comum como que fica, né? Mas nesse caso aí, a gente viu o Lula falou uma bobagem na semana passada, ele fez uma acusação sobre a investigação que estava sob as asas lá do Flávio Dino. Lula atravessou a rua para escorregar numa casca de banana. Agora, o Moro, ele politiza tudo, ou seja, o plano e a ameaça pela investigação se devia à atuação dele como ministro da Justiça, num caso específico ali. Aí ele fala, pela minha atuação na Lava Jato. Né? O Moro, que foi declarado suspeito pelo STF, agora argui a suspeição dos juízes no lugar dele na 13ª Vara Federal de Curitiba. Eu queria uma avaliação do senhor, porque assim, esse personagem, o Pedro Cardoso, na CBN, na CNN na semana passada, falou uma coisa assim, essa é uma figura que a gente tem que dar o peso que ele tem hoje. Né? Ou seja, é um juiz mal formado, fala mal, é uma figura que claramente, que a gente vê hoje, fez um mal danado para o devido processo legal no Brasil, porque a corrupção do devido processo legal é o pior crime que um magistrado pode cometer. Está hoje aí nas asas da política, está no lugar onde ele deveria sempre estar. Eu queria uma avaliação do senhor, que também avalia os aspectos políticos e jurídicos desse caso aí. Olha, o primeiro ponto, eu lembraria, e até objeto de uma coluna minha aí do UOL, eu lembrei, logo no primeiro momento, de um jornalista e escritor, grande escritor siciliano, Leonardo Sciascia, e um dos maiores entendedores de máfia, já saudoso, falecido. O que ele disse? Que o crime organizado, ou a máfia, ou de matriz mafiosa, que é o PCC, o que eles precisam para difundir o medo, para se infiltrar no poder? O que eles precisam? Eles precisam de cadáveres de excelência. E quem são esses cadáveres de excelência? São aqueles que estão ou na linha de frente, por exemplo, o promotor Lincoln,
ou estão na linha de frente, como estava o Machadinho, como estava a Scioli, como estava Franco. Então, eles precisam de gente da linha de frente, mas precisam também de celebridades. E aí é que entra o Moro. Então, ele aproveita que ele estava lá, o nome ali, tinha a coisa em cima dele, então ele entra como celebridade. E o que essa celebridade vem fazendo? Ele é um oportunista de carteirinha, né? A gente já viu isso, sabe? Ele tem interesses políticos e tem uma ambição sem medidas, sem controle. E insuflado pela mulher, né? Ela enche esse balão. Então, o que acontece? Ele age com oportunismo. Então, qual é a última dele? A última dele foi, e estava Toledo, Kennedy, no UOL, até há pouco, na primeira página, ele dizendo o seguinte, que ele abre mão de foro privilegiado, ele não quer privilégio algum. Ora, não é ele que escolhe o foro, não é ele. É que ele O está mal foro está na acostumado, lei. doutor Walter. Ele está mal acostumado. Ele está acostumado a escolher o foro e a desvirtuar o foro. Então, ele tem, parece que de repente, ele deixa o conhecimento jurídico, o raciocínio jurídico, e pega o político, mas em cima de um populismo. Aí ele pega e diz: olha, o Supremo tem entendimento na sua jurisprudência que eu não tenho foro privilegiado por prerrogativa de função. Bom, essa é uma questão polêmica desde o caso do prefeito de Cabo Frio, perdão, que foi uma decisão do Supremo, não tão recente, mas que deixa tudo em aberto. O certo é que ele era juiz, quando dessa alegada extorsão que foi feita, quando ele era juiz e estava em função, mas ele não é mais juiz. Ele já saiu, ele renunciou à magistratura e hoje ele é senador, mas os fatos estão lá no passado. Então pode-se entender, sim, que ele não tem foro privilegiado, mas isso é uma coisa a ser discutida. Outra coisa é ele dizer, não, como um populista, não, eu não quero privilégios. Porque o foro privilegiado, efetivamente, que existe em várias partes do mundo, e a gente está vendo aí até em Israel a briga do Bibi, e quer mudar a competência da Suprema Corte para que não é a Suprema Corte que vai autorizar o afastamento do primeiro-ministro. Bom, mas tudo isso com relação ao foro privilegiado é que contraria um princípio elementar da República, que é a igualdade de todos perante a lei. Mas o que se vê isso? O que eu tiro de tudo isso? E olha que são muitos anos de magistratura, como professor, tal, é que nós chegamos num ponto, nunca se viu isso no Brasil, de alguém com tamanha ambição, de alguém que tenha se aproveitado da magistratura para chegar onde chegou e ainda não está contente, quer outros degraus. Então, o que o governo federal, especialmente o presidente Lula, não percebe é que duas pessoas hoje na política, uma é o Moro, outra é o Bolsonaro, que jogam o tempo inteiro nesse populismo e para ocupar manchetes. Quer dizer, estão dando perdão, eles não, o Lula, o governo Lula dá corda para essas figuras, vamos chamar assim, de estranhas e ambiciosas. O Celso Rocha de Barros escreveu uma boa coluna na Folha, falando: Lula, esquece o Moro, né? Esse personagem, né, ele tem que merecer o devido crédito, que é muito pouco. Ele não merece crédito pelo histórico dele como juiz e ministro do Bolsonaro. O que ele fez? Ele topou, o Toledo que lembrou outro dia, topou ser dublê do Padre Kelmo no segundo turno da eleição para ficar assessorando o Bolsonaro. Agora, e tem um detalhe aí, que Walter e Kennedy, que é mais irônico, quer dizer, quando o Moro diz como
o Walter lembrou, de maneira populista, abro mão do meu foro privilegiado, como se coubesse a ele abrir ou não mão de alguma coisa, mas no caso dele, ser julgado pelo Supremo não é privilégio, é problema. Quem declarou que o Moro é suspeito foi o Supremo. Ele não quer ser julgado por quem já disse que ele é suspeito. É o contrário. E Toledo, você coloca bem isso. Eu vou aproveitar e pegar uma carona. Todo mundo sabe, eu acho que todos os livros que estão atrás de você ou atrás de mim, todos sabem, com relação ao Moro, que no Supremo ele tem lá um grande e poderoso inimigo, que se chama Gilmar Mendes, que nunca, atenção, nunca se declara impedido para coisa alguma. Tá? Ele tem lá inimigos silenciosos. Por exemplo, se ele tem o Gilmar Mendes, que é boca e rosto, e fala e faz todo aquele escarcéu, é, ele tem também alguns silenciosos que decidem nos autos. Por exemplo, o Fachin. O Fachin conhece bem quem é o Moro, viu, acompanhou a Lava Jato depois que o Teori Zavascki morreu. O Lewandowski tem até dificuldades em falar o nome dele, ele dá uma puxada de boca, não sei se vocês repararam. Então, ele tem lá inimigos. Se ele fizer a conta, quem ele tem do lado dele? Me corrijam se eu estou errado, vocês que são observadores, inclusive, do Supremo e da vida política, e o Supremo virou um tribunal político também. Do lado dele, eu acho que ele tem o Fux, Em Fux We Trust? aquele que mata no peito. O Fux tem do lado dele os dois do Bolsonaro. Sim, provavelmente. Em tese, sim, mas um deles já andou tem, ciscando para o outro lado, né? como também o Aras. O Aras hoje é mais lulista do que a Janja, pô. O mundo não gira, capota. É verdade. E então eu acho que ele aproveitou tudo isso também e que ele está louco para sair do Supremo, onde ele tem medo. O corajoso Moro tem medo do Supremo. Olha só, doutor Walter, aqui é o canal da Lu. Doutor Walter, sou sua fã. Opa. A Jazidia Dax, falando para o Moro. Abra a mão do mandato que fica sem foro. E Fernanda Lima, é um prazer assistir ao programa. Obrigado, Fernanda, e tal. Vamos continuar, Zé. Bola com você. Vamos bater mais papo com o doutor Walter. Temos ainda um tempinho aqui para síntese. Então, sobre o caso chamado Tacla Duran, esse depoimento que o juiz que assumiu a vara, que era do Moro, tomou desse advogado, que fez acusações, que teria sido extorquido durante a Lava Jato, e que foi vítima de uma extorsão, na verdade. E o senhor que conhece tanto a justiça por dentro, que lhe cheira isso? Bom, em primeiro lugar, vamos separar a coisa. Eu acho que nenhum de nós compraria um automóvel usado do Tacla Duran, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa a considerar é que se uma pessoa vem a juízo com documentos, e ele levou até filme, né? Uhum. Isso precisa ser investigado. Não é que o sujeito pode estar condenado a 30 anos por crimes hediondos e etc. Se ele tem um relato, ele precisa ser ouvido. Então, esse é o caso do Tacla Duran. Ele precisa ser ouvido. Agora, esse juiz fala muito, hein? O antecessor dele era muito discreto, o que sucedeu imediatamente o Moro. Esse fala muito e às vezes comete alguns escorregões que juridicamente não pegam bem. Por exemplo, se ele acha que a competência é do Supremo, por que ele foi ouvir, tomar o depoimento, sendo que a supervisão é do Supremo? Exato. Percebe? Então, são tipos de escorregões que, num Estado de direito. Veja, Kennedy, Toledo está coberto de razão. O Moro, no respeito às regras do direito,
ele tem todo o direito ao devido processo legal que ele negou para várias pessoas. É importante que o sucessor dele se atenha, só está fazendo um alerta importante, é pedagógico, né? E a gente precisaria, veja, nós estamos vendo o Trump agora nos Estados Unidos no grande júri. O grande júri, você que esteve por lá, Kennedy, passou um tempo lá e a gente ouvia na CBN, você como correspondente. Veja bem, o grande júri, que vem da sexta emenda, é uma garantia. Porque o que eles vão? Eles não vão julgar o Trump, eles só vão dar um cartão verde para prosseguir uma acusação, para ser formalizada uma acusação. Isso é importante. A partir do momento que aqui no Brasil, que é um sistema diferente, no júri tem a pronúncia, mas aqui no Brasil o sistema é diferente. A gente começa a ver um juiz patinar, já começa a ficar preocupante. Eu não estou aqui com um garantismo exagerado, nada disso, mas simplesmente as regras. Por exemplo, querem ver uma? Eu gostaria até de saber o que vocês pensam, porque vocês estão no mundo da política. Eu só vejo na minha frente todos os dias, lembro do Vitor Nunes Leal, passado pelo AI-5, ministro do Supremo Tribunal Federal. O que ele dizia? Ele dizia que ministro, o candidato, ou melhor, vou botar de novo, quem pretende ir ao Supremo ou concorrer a uma cadeira no Supremo não pede, não postula. E uma vez indicado, não nega. Então, não se postula. Sempre foi assim. Hoje, nós temos, não estou falando de ninguém, mas nós temos lobbies. As pessoas dão currículo, tal, se oferecem. Percebe como a vida no Estado de Direito, a gente falou do juiz, mas vamos dar um salto também e ver o que nos espera. Quer dizer, quem quer ir para o Supremo não postula, não postula, tem que ter merecimento, tem que ser lembrado, então, não faz lobby. E a gente está vendo assim uma Temis que, pelo jeito, vai parar no Irajá. Boa. Eu concordo com o senhor. Eu acho que, por exemplo, a campanha que o Aras fez para virar Procurador-Geral da República é uma campanha que ainda um dia vai virar livro, né? Porque foi uma campanha organizada, tinha assessor de imprensa, tinha comitê, era uma coisa de campanha eleitoral, como tem nos Estados Unidos, por exemplo. Só que lá eles são eleitos, né? E não nomeados aqui, né? E eu acho que a gente está indo para esse caminho, infelizmente, porque não é o primeiro também, não é a primeira vaga Não. que tem campanha. Talvez seja tenha mais repercussão, porque afinal de contas, um dos nomes citados é o ex-advogado do Lula, etc. Mas já é uma praxe que vem acontecendo pelo menos há umas 3 ou 4 indicações dos últimos ministros Supremos. E Eu vou concordo com o pegar senhor. isso que você falou. Posso, Kennedy, botar uma pimenta nisso? Veja que é muito estranho. Alguém que está saindo do Supremo, como o ministro Lewandowski, não só faz campanha, mas faz pressão para um que foi auxiliar dele. Como é que essa chave de leitura para um cidadão comum, do boteco da esquina, qual é a chave de leitura? Pô, ele quer botar o outro para continuar mandando. Ou para garantir que o outro vai ser igual a ele. Virou uma capitania. A chance dessa postulação vingar é baixa, pela apuração que eu tenho. Pela apuração que eu tenho, vai ser o Zanin mesmo. A indicação ontem a Thaís Oyama escreveu um artigo interessante, onde ela coloca de novo o Gilmar Mendes na história. O Gilmar Mendes, todos ficariam quietos e aprovariam o Zanin. E depois a gente pode até falar disso. O Zanin, em troca do quê? De botar o presidente do Senado na vaga da Rosa Weber. Isso é estarrecedor. Essas coisas, essa movimentação, essa busca, porque dá a impressão clara, e conheço o Toledo há muitos anos, trabalhamos juntos lá atrás, há muito tempo,
Na Às vezes a internet, gente na internet além ainda, né, Valter? além. Então, a gente fica pensando que tem todos esses acertos, não só por uma busca de poder, mas para apresentar uma fatura depois. Olha, faça assim, não faça assim. Então. Quanto a ousadia, eu Ninguém, não não existe vejo. diamante grátis, né, Walter? Também não. E nem Rolex, né? É. Doutor E, Walter, vamos ter que fazer um outro programa para falar de Supremo outro dia com o senhor, que eu Não, acho vamos importante fazer discutir que as vai ser questões, divertido aqui. Já tem até questão, a discussão sobre Júlia. mandato, essas coisas que eu acho que é importante mesmo a gente falar disso. Vamos caminhar para O, a síntese, Zé, com o doutor o Walter? Kennedy, só para fazendo aqui uma autopropaganda, a Julie Suisse, que está nos assistindo, comentou o seguinte: Dr. Walter fica mais à vontade, divertido e ágil na análise da notícia. Está sendo Claro. bondosa conosco, o Walter é muito mais ágil do que nós dois somados, né? não, Mas é que ela, enfim. é que ela não sabe que nós somos amigos de muitos anos. Fica muito mais solto. Ó, o Às vezes Ednei você. Silva está aqui falando que ele fica órfão nas segundas e sextas, sem o análise. Parabéns ao Não, pelo Kennedy, amor de Deus, não vai excelente querer fazer a jogada. gente trabalhar mais 2 dias, não. Ah, mas é bacana. E o Doutor salário, como Walter, dizia o Chico Anísio, né? doutor Walter, o senhor que é craque, intenção não é crime? Como é que a gente faz a síntese levando em conta essa questão? Olha, tem uma expressão italiana que se usa muito, chamado calcio in culo. É um pontapé nos traseiros, né? Então, eu já tive intenção de dar calci, plural, em culo de muita gente, mas só a intenção. Não teve nem atos preparatórios. Boa. Então, Nunca foi processado, muito menos então, condenado, a certo? intenção, eu acho que fica assim, no campo da impunidade interna, né, da gente. É preciso aí Desculpe o ato pelo. A preparatório, Desculpe claro, intenção né? é impune, é uma boa resposta, então. é, Pode ser essa, Walter? sim, sim, pode ser A essa. intenção criminal é impune, tá certo? Tem gente que tem más intenções com relação à sogra, diariamente. Bom, mas deixando esse lado assim, porque a gente está numa conversa, então, como é que você vai. E a intenção? E aquela chamada ponte da salvação que escreveu um jurista, quer dizer, o sujeito arma-se para matar um outro, está a caminho, aí ele para, dá meia volta e volta para casa. Você não pode punir esse tipo É, de coisa. Porque se pudesse, o Bolsonaro teria sido punido por aquele desenho mal feito que ele fez para plantar uma bomba quando era é. capitão do exército, né? Teve É um procurador da República que disse que chegou armado no Supremo e depois deu meia volta. Mas, enfim, isso é exatamente. uma outra história. Isso é outra história. Doutor Será Walter, que Walter, tinha muito obrigado. balas obrigado. no. Será que era crime impossível? Tinha balas no revólver dele? Pois é. Sabe? Doutor Walter, é sempre um prazer falar com o senhor. Obrigado, viu? Olha, eu só vou registrar aquela internauta que mandou a mensagem. Eu conheço o Toledo há muito tempo e só para lembrar para ela, ele me deve até um jantar. É Aí, verdade. Toledo, segunda vez, hein? Passando vergonha em público aqui. Tchau, Paga esse abraço. jantar aí, Foi um Toledão. Abraço. prazer muito grande meu também. Tchau. Abração, doutor Walter.